Vamos começar então, pessoal? Vamos começar com uma oração? O pessoal vai entrando. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado por bênçãos que o Senhor nos concede nesse dia, nos concedeu a sua presença, a sua companhia, Pai, e o seu amor que sempre está sobre cada um de nós, Pai. Exaltamos o seu nome nesse momento, Pai, te louvamos, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, e mais uma vez nos reunimos, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai. E nós queremos te pedir que o Senhor nos auxilie ao longo de todo esse estudo de Apocalipse, Pai. Queremos ir mais fundo, Senhor, no conhecimento desta palavra, Senhor, fala da tua vinda, do teu retorno. Queremos encher os nossos corações com a esperança que o Senhor nos entrega neste livro, Pai. Queremos olhar para a volta do nosso Senhor, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e queremos prosseguir em te amar, em te obedecer, Pai, que o Senhor seja com cada uma das famílias que estão conectadas, em cada um dos lares, sobretudo em cada coração, particularmente, Pai, que o Senhor venha a fazer algo novo, Senhor, apesar de serem leituras que já conhecemos, que sejamos renovados, Pai, e possamos ir além, possamos receber de Ti, Senhor, a porção que o Senhor tem para cada um de nós. Esse texto tão importante de hoje possa revigorar o nosso conhecimento nesses tempos e possa nos encorajar para tudo que estamos vivendo, Senhor. Que os irmãos que estão chegando em casa possam se acomodar e se juntar a nós, e que num só Espírito, Pai, a sua palavra possa fluir por entre a tua igreja, os teus filhos, para que possamos ser ministrados pelo teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, por cada vida. Te pedimos pelos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa socorrê-los. Te pedimos, Pai, pelos irmãos que estão em necessidades, que o Senhor possa visitar cada um, Pai. Seja conosco e faça o que o Senhor está por fazer nesta ministração, Pai. Apesar de mim, Senhor, que o Senhor entregue a sua mensagem a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, entregamos e agradecemos. Amém. Amém. Multiplicou aí, tiozinho entrou, Marcos, bem-vindo, Marcos, sempre fala comigo no WhatsApp, já bem-vindo aí ao nosso estudo de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar Apocalipse 2, de 1 a 7. Então, vou fazer aqui a exposição do texto e depois a gente abre para comentários e para perguntas. Se tiver disponíveis aí já os slides, podemos começando. Bem-vindo aí todos os irmãos que estão acessando. Bora aí aprender um pouquinho mais da carta de Jesus à igreja de Éfeso. Então, vimos aí no capítulo 1 toda a introdução, né, o apóstolo João, da ilha de Patmos, tendo aquela incrível visão, né, que Jesus permitiu que ele tivesse, do Cristo exaltado, e vendo assim aí que, finalzinho ali, ele cai como morto, e o Senhor põe a mão sobre ele, e fala para ele não ter medo, e vem essa revelação incrível aí, que são as 7 cartas, as 7 igrejas ali da Ásia Menor. Então, eu queria falar primeiramente dessa carta de Éfeso, vou, na introdução, apresentar um pouquinho a cidade de Éfeso, né, um grande centro, trouxe aí um mapinha para que a gente possa ter uma noção, um grande centro da época, né, uma das cidades mais poderosas aí, as 4 top aí, era Roma, Alexandria, Antioquia da Síria e a cidade de Éfeso, né, aí na Ásia Menor, chamada Ásia Menor. E acho tão incrível a gente olhar um mapa com esse tipo de construção, né, com essa suntuosidade arquitetônica, é muito impressionante, né, algo lá do primeiro século, né. Então, vejam aí que a cidade, ela tinha essa composição ali à esquerda, no slide, a gente vê um pedacinho do mar, uma cidade portuária, então, e aí a gente
a partir do porto, né? Tem uma entrada do porto, tem a outra entrada do outro lado aqui, que era o portão Magnésia. Então, aí eles entrando ali, tinha uma arena esportiva, um centro comercial, e ali onde eu sinalizei o teatro, é algo muito suntuoso. O teatro comportava 25 mil pessoas. E a cidade tinha entre 250 mil a 300 mil habitantes. Então, imagina, né, que ela era um centro mesmo, né, tipo uma metrópole, no meio de outras pequenas cidades, né, mas as outras igrejas ali ao redor, né, que compõem também o conjunto das 7, dependiam muito da cidade de Éfeso, né, que tinha uma rota comercial, rotas, né, não só uma, rotas comerciais, e o comércio era forte. Então, ali, depois do teatro, né, vejam ali que ele tem toda aquela meia-lua, né, que é o pessoal da arquibancada, né, da audiência, e ali, na frente, o palco, né, coisa do palco ali, nós vamos ver uma foto depois do slide seguinte, mas deixa eu só seguir a descrição aqui, né. Ali abaixo, perto da biblioteca, na área comercial, né, uma ágora, né, uma praça de comercial, e aqui um monte de construções, e a cidade de Éfeso tinha a característica de ser muito idólatra, né, o paganismo rolava solto ali, né, então tinha templo do Adrianos, deixa eu ver aqui, templo de Asclépio, o templo de Domiciano, e o templo mais famoso, que era o templo de Diana, né. Tinha também a biblioteca, né, que era bastante suntuosa também, vamos ver uma foto depois, e ela tinha ali, contava com 12 mil livros, é uma coisa já para a época bastante significativa. Então, ali essas construções menores aí, com muitas colunas, né, vários deles aí são templos pagãos. Então, era uma cidade que tinha uma vida cultural intensa, né, tem o teatro ali, aquele outro redondinho é um teatro menor, então tinha uma movimentação muito grande, e a igreja bombou ali, né, daqui a pouco nós vamos ver, a igreja de Éfeso não era fraca não, né, tinha uns super pregadores, foi fundada por Priscila e Áquila, né, que passaram pregando, passou por lá também Apolo, passou Pedro, passou Paulo, e, por fim, o apóstolo João e a mãe de Jesus, a Maria. Né? E não esquecendo que a carta, né, que Paulo escreve a Timóteo é para pastorear a igreja em Éfeso. Então, veja a dificuldade que deve ter encontrado aí, né, com toda essa estrutura, uma cidade grande, com uma movimentação intensa, né, religiosa, cultural, né, e pervertida, né, porque nós vamos ver aí a questão do templo da Diana já. Então, a biblioteca, nós vamos ver a fachada da biblioteca, né, passa o slide seguinte, para ter uma ideia. Então, esse era a composição, vista de cima, ali, um mapinha, e aqui as ruínas que a gente encontra hoje, a gente faz a visitação ali, tem essa parte, nessa fachada da biblioteca, é bastante suntuosa, né, caiu a parte de trás caída, né, tem algumas partes restauradas, mas a fachada ficou dessa forma, é muito bonito de ver. O teatro, né, o grande teatro está ali, veja que ali onde era o palco, né, região do palco ali também caiu tudo, né, toda aquela parte de fachada, e sempre essas construções altas com muitas colunas, né. E ali também a igreja, né, que congregava ali em Éfeso, onde ministrava como presbítero o apóstolo João, né, ali no meio a sepultura dele, e mais afastado daquele centrinho que nós vimos no mapa, a casa da mãe de Jesus, né, a casa de Maria, mais afastado um pouquinho dali. Né. Então, essa é a composição que a gente vê hoje, as ruínas da cidade de Éfeso, mas lembrando aí que é uma cidade muito, muito movimentada, né, e a arquitetura muito impressionante. Nós vamos ver agora o Templo de Diana, né. Quer falar, Lucas? Eu não ia perguntar que a mãe de Jesus morava em Éfeso, é isso? Com a Maria? Interessante. Isso, lembra? Jesus entregou ela para João,
e ela foi para Éfeso, né? E ali ele cuidou dela ali em Éfeso, eles ministravam ali, né? Então a igreja era top, né? Era a igreja mãe de todas as outras, né? Dali, então era um centro importantíssimo da fé cristã. Então é bem legal a gente visitar. Mas Agora, depois de viver em Nazaré, Belém, você eles vieram para imagina? Éfeso. Viajaram bastante. Você já pensou? É muito impressionante. Aí, ó, o Templo da Diana está no próximo slide. Vamos mostrar aí, porque aí é onde Paulo teve um tumulto terrível lá, né? A gente, lá em Atos 19, lembra disso, né? E esse é o Templo da Diana. É que a gente pode imaginar uma construção dessa suntuosidade. E essa construção, né? Não sei quantos lembram de dizer, né? As 7 maravilhas do mundo. E esse templo de Diana era uma das 7 maravilhas. Ele era construído todo em mármore. Não sei se o Valdomiro está aí, ó, mostra para o Val. Todo em mármore. Você imagina o luxo disso, né? Construído todo em mármore. Ele é 4 vezes maior do que o Párteno, aquele monumento que a gente vê na Grécia, lá em Atenas. Né? Então, ele é constituído de 127 pilares, cada pilar com 18 metros de altura. E aí, nesse lugar, então, prestavam culto a Diana, né? Diana é o nome em latim, e Ártemis, né? Ou Artemis, alguns pronunciam, né? Era a palavra no grego, né? Então, vejam aí que houve essa confusão ali com Paulo, e eles também manifestaram aí, né, que a fé deles era essa fé intensa nessa deusa aí, que era uma deusa da fertilidade, e a representação dela é uma estátua, né, uma figura feminina, toda coberta de seios, né, por todo o corpo, seios, 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 querendo significar a fertilidade e a deusa da vida. E a estátua dela era um meteorito que diziam ter caído ali, e eram pedras sem formas, mas com muitos seios. Então, era assim, um paganismo mesmo. E ali, nesse local, então, tinha milhares e milhares de sacerdotisas e sacerdotes, né, de prostituição cultural. Então, bombava ali, né, os cultos da Diana bombava. E teve esse contratempo ali, então, de Paulo lá em Éfeso, né, muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Um grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Gente, olha isso, tudo que a gente descreveu aqui dessa cidade, olha o poder da palavra, né? Então, como eu disse, a igreja trabalhou muito ali, muito forte, né? Paulo, ele dedicou 3 anos ali, foi o lugar onde ele mais se fixou, porque era um centro importante, e dali o evangelho ia expandir. Olha como o Senhor é estrategista, né? Então, você imagina, esse impacto que é descrito aqui nesses versículos é algo impressionante, né? Tamanho o impacto da palavra, que ali era a feitiçaria, o ocultismo, e a palavra diz que o pessoal estavam tão quebrantados que publicamente queimavam os seus livros, né? Aí você lembra, né, desse capítulo 19 lá de Atos. Então, quando aconteceu isso, aí foi um fuzuê geral, porque aqui nós podemos comparar como a cidade de Aparecida do Norte, né, aqui no Brasil. Ela tem toda uma estratégia ali comercial e política e tudo. Então, você imagina que Paulo teve uma discussão terrível ali, enfrentando o pessoal, porque a pregação do evangelho e o cristianismo era uma ameaça para o comércio local, porque eles vendiam e lucravam muito com os ídolos, né, fabricação de ídolos, e era muito visitado, né, questão comercial, então, era uma ameaça religiosa também, né, porque não tinha concorrência, né, e eles gritavam dessa forma, né, grande é a Artemis dos Efésios, querendo mandar
o cristianismo embora. Então, era muito difícil, né, de adentrar ali com o evangelho. No entanto, o evangelho teve um grande impacto ali, né? Então, era uma ameaça para o comércio, por causa dos ídolos, era uma ameaça para a política, porque os cristãos estavam adorando um outro que não o imperador Domiciano, né? Estava lá a adoração a Jesus Cristo, dizendo que ele era o rei e senhor, e o imperador exigindo também a adoração, inclusive um templo nessa cidade aí para que ele fosse adorado, né? E também uma perseguição religiosa, porque todas as outras seitas, os deuses concorrentes aí, ficaram contra Paulo. Então, esse tumulto ficou lá registrado em Atos 19, né? Então, foi aquela baguncinha aí, só para a gente saber a dimensão que tinha essa cidade de Éfeso e como o evangelho, então, partiu dali, né? Mas vamos ver, então, o texto, vamos ver o conteúdo. Só que essa introdução, para vocês terem noção, né, do cenário que estava aí nessa expansão do evangelho. Agora, a carta aqui, voltando na visão, né, então o apóstolo o João tem a visão dele reanimado, né, estava lá como morto, ele é reanimado pelo Senhor Jesus, e ele recebe a ordem para escrever o que ia ser dito, né, para a carta que era direcionada a Éfeso. Então, aqui no primeiro versículo, a gente tem a apresentação do destinatário, né, uma ordem expressa para que a carta fosse registrada, fosse escrita, e a apresentação do caráter do mensageiro profético, né, lembra que já foram apresentadas várias características de Cristo, e agora aqui nas cartas, ele vai apresentando alguma das nuances aí do seu caráter, do caráter de Cristo. Então, aí é importante associar que sempre a mensagem, né, a característica que é apresentada tem a ver com a exortação, né, com um apelo, com o recado, né, cerne do recado que ele quer deixar para a igreja. Então, o primeiro versículo diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Aí a gente, é necessário se reportar ali ao estudo anterior, né, quando ele tem a visão, a primeira coisa que ele vê são 7 candelabros, né, que estão ali posicionados separadamente, né, e Jesus andando ali entre os candelabros, né. Aqui é que vem falando, aí, a mensagem vem crescendo, né, ele vê Jesus ali, depois aqui agora ele revela que Jesus anda, né. Então essa revelação já traz aí do domínio do Senhor, né, da soberania dele sobre as igrejas, e diz, ele tem as 7 estrelas, você lembra ali do versículo 6, né, acho que é isso, né, que fala aí que que vai falar aí das 7 estrelas, né, que são os 7 anjos, que pode ser aí o pastor, o mensageiro, né, ou o próprio anjo mesmo, que ele destina para ser ministrador aí da igreja. Então, a forma como está escrito, né, que ele tem as 7 estrelas em sua mão, é que ele segura, que ele preserva, que ele mantém bem protegida as 7 estrelas, né, que poderemos dizer, 7 lideranças, 7 influências vindas da parte do Senhor, destinada a cada uma da igreja. Então, ele tem na mão as 7 estrelas, que são 7 lideranças, e ele anda aí no meio desses candelabros. Então, a preservação da igreja e a soberania de Deus são exaltadas aqui, né, e o atributo que é escolhido aí, então, é esse, né, da soberania, né, desse domínio que ele tem. E Éfeso aí sendo a igreja mãe, né, de todas as outras, que receberia aí primeiro, seria a primeira aí a receber a carta, era importante aí que tivesse a consciência de que Jesus, ele tem todo o domínio sobre a sua igreja. Então, a igreja e toda e qualquer igreja está na mão do Senhor Jesus.
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Pode passar? E aí ele vai proceder, né, falando aí alguns pontos fortes da igreja, e depois ele vai falar pontos fracos, né? Isso é uma dica tremenda para a psicologia e para os relacionamentos, né? Às vezes você quer falar de alguma coisa, de um ponto fraco da pessoa, você já chega logo jogando a farinha aí no ventilador, né? Então, primeiro ele fala os pontos fortes, e depois ele vai abordar a fragilidade desta igreja de Éfeso. Então ele fala, conheço as suas obras. Quando ele fala esse conheço aí, é um conhecimento absoluto, completo, né, pleno, extremamente profundo. Eu conheço as suas obras. Ele fala, eu conheço o seu trabalho árduo e eu conheço a sua perseverança. Então, aquela igreja que foi fundada ali, né, que vinha já crescendo, ela lutou muito naquele ambiente. O ambiente era terrível, né, para se pregar o evangelho, porque tinha muitos vícios culturais. Então, Jesus está elogiando, ele apresenta um elogio. Conheço muito bem as suas obras, né? O tanto que você trabalhou, né? Esse trabalho aqui é um trabalho árduo, é um trabalho de suar a camisa, um trabalho perseverante mesmo, né? Então, Jesus tem essa sondagem profunda de cada tarefa em nome de Jesus, em nome do Evangelho, proclamando o Evangelho que essa igreja fez aí. Então, Jesus está dizendo, olha, tem um relatório de tudo aqui que vocês fizeram, né? E eu gostei disso, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Então, aqui esse texto vai dizer respeito aí a pregadores itinerantes, né? Então, no tempo em que se propagou o evangelho, as perseguições iam e os apóstolos iam pregando. E no meio se infiltravam aí falsos ensinos, né? Falsos mestres, né? Tanto que tem que combater esses falsos ensinos. E ele está dizendo aí, está dizendo mais um outro elogio para a igreja de Éfeso, que ela não tolerava esses falsos mestres. E quando a pessoa chegava se dizendo apóstolo, né, punha à prova, né, ia ver mesmo, não permitia de dar o púlpito, de permitir que eles pregassem, que eles trouxessem mensagens, né, para que preservasse a pureza doutrinária do evangelho. Então, Jesus está elogiando isso, né, eles não tolerarem esses homens maus, né, a perseverança, então eles trabalhavam arduamente, perseveravam, né, tinham esse crivo, esse filtro fortíssimo, né, para não permitir que se contaminasse a doutrina, e muitas vezes descobriam que realmente eram impostores, né. Então, nós vamos ver adiante que esse crivo deles aí, talvez tenha prejudicado um pouco essa igreja, né, mas Jesus aprova essa antipatia aos hereges, né, antipatia às obras, né, não às pessoas, nós vamos ver adiante, mas eles ganham, então, esses elogios, e, além do mais ainda, você tem, verso 3, perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Então, além da preservação da pureza doutrinária, né, eles conseguiam suportar os sofrimentos e não esmorecer, né, ia para frente, ia avançando, ia ganhando terreno para prosseguir a ordem que Jesus deu de proclamar o evangelho. Então, a palavra diz aí que eles suportavam o sofrimento por causa do meu nome, né, olha, sofrer sem merecer, né, e ficar ali suportando mais, protestando, né, reclamando, é uma coisa, mas eles sofriam pelo nome de Jesus, conscientemente, porque a pregação traz isso, não sei aonde o povo
inventa algo oposto à cruz, né? A pregação do Evangelho nos deixa profundamente conscientes disso, né? E eles sofriam pelo nome de Jesus, porque tinham seu firme posicionamento na palavra de Deus. Então, estavam alicerçados aí na verdade do Senhor. E eu não sei também, né, como o texto fala de os que se dizem apóstolos, mas não são, e as pessoas até hoje continuam aí se intitulando de apóstolos, né? Então, esse texto, eu creio que tenha sido atual ao longo de toda a história da igreja, né? Se é hoje, né, em 2021, creio que sempre devia ter esses impostores aí, né, querendo esse título do apostolado, né, que pertenceu aí para poucos e escolhidos do Senhor. Então, toda essa questão é muito elogiado, né, todo o esforço da igreja de Éfeso, e realmente foram gigantes, né, em expandir o evangelho, teve muito avivamento ali, as pessoas se arrependeram, quebrantadíssimas, né, até aquela confusão com Paulo, mas o evangelho perseverou e a igreja bombou, a igreja cresceu ali. Aí, no verso 4, né, no próximo verso 6, né? 6, nós vamos para o 6? Não, 4, é isso, 4. O evangelho, do slide eu nem vi. Vem o ponto fraco. Então, ele teceu todos os elogios, agora, porém eu tenho contra ti, né? E daí traz. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Aí, nós vamos ter uma coletânea de acusações contra a igreja, né, que menos pretende apontar dedo, mas mais pretende ao Deus amoroso, que é trazer ao arrependimento e reconduzir as igrejas locais. Então, é muito legal quando ele traz isso, né? Fala, olha, você está indo bem, você é uma igreja ortodoxa, né? Ortodoxa é que tem retidão na lei de Deus, e preserva, isso está muito bom, mas eu tenho algo contra você. E aqui eu acho que é uma coisa muito, gente, mas é muito atual. Abra os ouvidos agora para ouvir aí, porque as pregações que a gente ouve parece que não chegam assim no cerne do que quer tocar, né? Porque ele diz, tenho contra você que você abandonou o primeiro amor, né? Então, o abandono do primeiro amor, né? Muito mais do que o esfriamento de uma relação. A gente já pensa logo, é uma relação que desgastou, que esfriou, né? E a gente vê muitas pregações enfatizando grandemente nesse sentido, né? E o que também não é de todo errado, mas nós temos que pensar do que ele chamou as igrejas. Ele anda entre os 7 candelabros. Candelabros servem para iluminar. O candelabro que não está iluminando não tem serventia, está inútil. E é nesta relação que ele vai falar, você abandonou o primeiro amor. Abandonar o que é? Colocar de banda, tirar do centro e colocar de lado. Olha a profundidade do que Jesus quer entregar aqui para a igreja de todas as épocas, né? Que isso, mais uma vez, é muito atual, então. Ele fala no Sermão do Monte, né, que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, a igreja precisa iluminar, a igreja precisa ali apresentar a verdade. Então, ele traz essa acusação contra Éfeso, de que há um descontentamento divino, há um profundo desagrado do Senhor, porque esta igreja não está iluminando, né? O abandono do primeiro amor não é, então, a perda do vício, apenas isso, né? Mas é o foco desviado, e se tornou aí, então, uma ortodoxia fria,
Ou seja, quando houve a conversão no início da igreja, né, aquele amor apaixonado, né, houve essa explosão de luz. Então a gente imagina o foco da luz muito iluminado, e agora ali, isso de alguma maneira, né, esse amor se tornou mais apagado, essa entrega se tornou moderada da intensidade que tinha. Então, houve uma regressão, foco desviado. E que foco está desviado? De amar a Deus? Né? Eles estavam ali na defesa do Evangelho. Olha a sutileza disso, né? Olha a sutileza disso. Combater as heresias é autêntico, né? Devemos fazer isso. Mas, em Éfeso, ficou então um exército de combatentes insensíveis, abandonando o amor. Olha como isso é real hoje, né? Como é muito sutil, e isso acontece mesmo, né? Porque tem tantos absurdos sendo pregados, e fica, e se combate, e se debate, e abandona-se, então, o essencial. Né? Esqueci o nome do pastor, Leandro Lima, reverendo Leandro Lima, né? Fez um doutorado em cima de Apocalipse, e ele diz, olha, tem muita gente disposta a bater em nome de um evangelho, mas pouca gente disposta a morrer em nome do evangelho. E ele fala, né, a função primordial da igreja não é combater mentiras. A função primordial da igreja é amar a verdade, expor a verdade. Entende a sutileza que há nisso? Então, eu fico tão focado em combater, que eu estou lá, né, um soldado combatente contra as heresias, que eu deixo de pregar a simplicidade do evangelho. Então, é isso que ele quer dizer, esse abandono do amor. Você abandonou, colocou de banda, colocou de lado o primeiro amor, porque aí a bagunça acontece, né? Amar a Deus e amar também o próximo, né? O que Jesus deseja, que a verdade seja pregada. A verdade sendo pregada, o candelabro está resplandecente, né? Quando tira o foco disso, o candelabro fica com aquela chaminha mais reduzida, a entrega não está legal. Então, é algo substancial, e eu creio que isso está acontecendo, né, na igreja hoje, porque tem tantas coisas que tiram o foco, e a gente tem que pregar o evangelho. Esse é o verdadeiro candelabro. O verdadeiro candelabro fica firme ali com a sua chama, amando a verdade, falando de Jesus. Tipo algumas igrejas que falam mais do diabo do que de Jesus, entende? E por aí vai, né? Outras que são teólogos tão cabeções, que discutem tantas doutrinas e tantas coisas inúteis, e não falam de Jesus. Então, isso abandonou o primeiro amor. O candelabro deu aí uma esmorecida, uma encruada. Então, Deus não deseja esses combatentes insensíveis, porque o amor fica de lado, né? E aí vira um monte de soldado. Então, deixar de ser um verdadeiro candeeiro é um perigo, né? Porque o testemunho se desvia, né? No primeiro capítulo aqui foi falado do testemunho, né? Jesus testemunhou, né? A obra dele é uma testemunha, os apóstolos testemunharam e nós testemunhamos. Qual é o seu testemunho? Jesus é Deus e ele te ama. Essa é a nossa pregação. Só que a gente está no blá, 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 e não estamos pregando isso. Então, a disposição de testemunhar a verdade foi obscurecida pela ortodoxia que se tornou fria. É isso que Jesus quer entregar aqui nesta carta. Então, esse é o ponto fraco que ele quer corrigir. E aí, qual é a solução disso? Verso 5, lembre-se de onde você caiu. Né? Então, olha, puxa da sua memória, né? Veja, você precisa voltar à sua velha disposição de pregar o evangelho, não é? Quando a gente conhece Jesus, é aquela empolgação e você quer pregar, né? Você não conhece detalhes teológicos.
Você sabe da verdade rasgada de que ele é Deus e aquilo te impactou. É muito legal isso, né? Então ele fala, a solução é essa, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, que pregava de coração, com toda aquela pureza, né? E aí ele lança, né? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, o que ele quer dizer aqui? Vai tirar a salvação desse povo? Não, esse povo faz as coisas corretamente. Esse pessoal aí tem uma ação que é ação de salvo, só que eles estão com o foco errado, né? Como, por exemplo, pode ser que um esposo ou uma esposa sejam completamente fiéis um ao outro, mas o primeiro amor cruou. Pode ser que um funcionário numa empresa trabalhe, faça tudo direitinho, mas ele não trabalha com amor, o coração dele não está ali. Então, é tirar do centro, né, aquele foco foi desviado. Então, quando ele disse, se você não se arrepender, você tirarei o candelabro do lugar dele. Eu não vou usar essa igreja. Eu não vou usar essa igreja, vou te deixar de lado. Porque eu venho a Éfeso, né, eu tenho as 7 estrelas na minha mão, mas a igreja esqueceu do amor. A igreja está aí, muitas vezes, com o discurso de ódio, né? Porque nós temos que amar a Deus e amar os nossos semelhantes. Então, o que ele vai dizer ali, né? Ele vai tirar do lugar, vai deixar de usar aquela igreja no fervor que ela estava sendo usada, né, para alcançar aí as vidas. E ainda ele repete, mas há uma coisa que eu tenho em seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui, mais uma vez, o ódio aí que descrito é as obras, ao pecado, as coisas erradas, e não as pessoas. Receba isso, estou cansando de pregar isso nesses tempos doidos, porque o discurso de ódio está pegando e está cada vez pior, né? Impressionante. Uma coisa eu tenho a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas. Então, é preciso que nós amemos a verdade, e sim, né, que nós defendamos o evangelho, mas é preciso tomar cuidado que esse foco não esteja desviado e o primeiro amor aí esmorecer. Então, uma super exortação ao arrependimento, e ele vai falar aí dos nicolaítas. Alguém tinha perguntado, acho que foi o João, perguntou no primeiro estudo, quem são aí os nicolaítas? Os nicolaítas é o que a gente chama hoje de teologia liberal, né, que divide, fica um coração dividido aí, né? Então, nós temos um episódio lá em Atos capítulo 6, onde foram eleitos 7 diáconos, né? 7 diáconos foram eleitos, e o último deles mencionado é o Nicolau. Então, uma das premissas para esse Nicolau aí, e essa turma que ele estava levando junto com esses pensamentos equivocados, é que esse Nicolau era o diácono que havia aí se desviado e estava permitindo aí a doutrina ser contaminada. Então, o que é o liberalismo, né? Ele achava que não tinha que ser assim tão a ferro e a fogo, só Jesus é rei, eu só me dobro diante de Jesus. Não, ele achava que podia enfrentar o templo, frequentar lá o templo do imperador, se prostrar lá diante do imperador, queria andar nos dois caminhos, né? E a sugestão aqui tem a ver também, quando é citado Balaão e Jezabel nas outras cartas, tem a ver com o envolvimento com idolatria e a imoralidade. Então, essas práticas dos nicolaítas era uma prática em cima do muro, né? Não, eu sou cristão, mas eu também vou lá no templo do Asclépio, da Diana, do Domiciano,
não tem problema. Então, ele pregava isso, né? E Jesus está falando, eu gosto disso. Vocês, efésios, não gostam, não suportam as práticas dos nicolaítas, né? E eu também odeio essa prática. Então, o tal do Nicolau queria uma flexibilidade social, né? Queria permanecer cristão e também indo para as baladinhas aí dos templos cultuais. Então, isso é algo bastante importante para a gente entender, porque nesse tempo, né, no tempo bíblico, a gente vê todas as cartas aqui falando de coisas, ensinos falsos que surgiam, né, boatos que vinham. Então, essa luta para manter aí a doutrina, ela é lícita, ela é autêntica, mas algumas coisas se tornam um exagero que tira o foco, né, e eu até tenho, né, a disciplina que se chama apologética, né, que nós temos aí hoje, né, que eu creio que alguns apologetas estão quase inseridos nesse sistema, que ficam com comentários extremamente ácidos, né, coisas difíceis da gente ouvir, né, e acaba, então, eu creio, né, se enquadrando aqui nesse abandono do primeiro amor, é mais teologia, é mais combatente de mentiras do que permitir o fluxo da verdade de Deus, da pregação pura do Evangelho, né. Espero que esteja dando para entender. Então, esses são os nicolaítas. Então, aqui, a exortação está aqui, lembre-se de onde você caiu, onde esse primeiro amor esmoreceu, e o candeeiro deixou de brilhar, arrependa-se e prossiga testemunhando, testemunhar. A nossa função é testemunhar, falar do que Deus mandou falar. Aí as mentiras vão vir, é lógico que a gente rebate, mas a sua concentração primeira é pregar o Evangelho. Amém? Que isso fique bastante nos nossos corações, que esse é o ano da gente ter esse tema de pregar a palavra. Vamos lá, mais para o último versículo. Isso aqui é o comentário, né, quanto ao abandono do primeiro amor. Eu coloquei esses dois textos do autor do comentário que eu estou usando aqui, que é o Osborne. Diz assim: os convertidos de Éfeso haviam experimentado o amor em seus primeiros anos, mas a luta com os falsos mestres e seu ódio pelo ensino herético, ao que tudo indica, haviam produzido insensibilidade e atitudes ásperas na relação uns com os outros, a tal ponto que isso resultara no abandono da virtude cristã suprema do amor. Fica claro que os efésios amavam mais a verdade do que a Deus, ou do que uns aos outros. Isso não significa que eles não eram crentes, ou que não tinham amor algum, pois os elogios dos versículos 2 e 3 seriam impossíveis nesse caso. Antes, seu primeiro amor havia esfriado e sido trocado por um rude zelo pela ortodoxia, né, ortodoxia fria. Então, se não tiver amor, serei como o símbolo que retine, né? Só estou fazendo o barulho e perdi o principal, né? Perdi aí o eixo que o Senhor deixa para nós, que é o amor. Prosseguindo, próximo slide. E por fim aí, né, o último verso é o chamado para ouvir, que a gente vai ver se repetindo em todas as outras cartas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou seja, aquele que tem fome, que tem sede, que deseja ouvir aí o Evangelho, que é desejoso, venha e se apresente com qualidade de escuta, porque o Espírito fala, o Espírito sopra. Então, venha e ouça, né? Porque Deus vai te usar, Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada um que Ele chamou. Então, esse ouvir, né, faz parte de como eles ouviram esta carta, né, que impacto será que teve essa carta na sua primeira leitura, ali com aquele povo congregado lá em Éfeso, né? Como eles elaboraram isso no coração individual de cada um e no coração da igreja como coletividade, né? Esse arrependimento
que houve esse apelo aqui, né, como é que se deu na igreja. E isso, com certeza, né, ecoou ao longo da história em todas as igrejas onde essa carta foi lida, é lida e será lida até a volta de Jesus. É bonito demais, né? Então, esse é o conselho do Senhor: ouça, elabore, se arrepende, volte ali da onde você caiu e vamos adiante, vida que segue, volte a ser um candeeiro verdadeiro, né? Arrependa-se. Então, é muito forte esse apelo. E a promessa que ele deixa é lindíssima, né? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, esse vencedor ali diz respeito a uma ilustração, uma metáfora esportiva, né? A disputa de algum esporte, ou uma disputa militar, né? Esportiva ou militar. E é legal que João usa muito isso, né? Das 26 ocorrências que tem desse termo, vencer, vencedor, né? 26 ocorrências no Novo Testamento, 21 ocorrências estão nos registros do apóstolo João. Então, ele usa bastante isso: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Então, a recompensa que ele apresenta aqui, veja que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né, e fala de uma árvore da vida colocada no jardim, fala da queda do homem, de sua expulsão ali, né, do Éden, e que foi colocado ali um anjo com uma espada flamejante, impedindo que a árvore fosse acessada. E aqui, então, o último livro da Bíblia, ele abre esse acesso. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, assim, fecha aí, né, de uma forma emblemática, né, muito vibrante. Então, a nossa vida é para isso, a nossa vida é para declarar a vitória de Jesus sobre a morte, é para declarar que ele morreu em nosso favor, e o prêmio está aqui, né, o direito de comer da árvore da vida, e ter a vida eterna, né, na presença do Senhor. Então, é uma mensagem muito especial, né, que a gente lê com uma superficialidade, né, pensando apenas num amor que esfriou um pouquinho, né, mas o desvio do foco, que é uma coisa grave, porque às vezes o nosso foco está desviado e a gente nem percebe. Né? Com certeza a igreja estava fazendo tudo certinho ali, estava tranquila, frequentando os cultos, louvando, combatendo as heresias, estava tudo ok, né? Mas aquele primeiro amor, né, o candelabro, estava com a panga, com a chaminha apagadinha. Então, esse candeeiro precisa estar aí aceso, né, e a chama precisa estar sendo vista, né, sendo levada para as pessoas que precisam da luz e da verdade de Deus. Muito bom. Se daqui a mensagem do Senhor, podemos abrir aí um tempinho aí para nossas dúvidas e comentários. Foram no banheiro, né? Me deixaram aqui sozinha. A risada da Cons. E aí, pessoal? Vamos lá, alguma dúvida aí? Vamos comentar? Espetacular, né? Estou pensando aqui, quer dizer que nós temos muita igreja, né? O Nicolaitas. Sim, liberalismo, né? E também agindo misturam com outras também, né? Com apagadinho. E querendo descer o cacete só a verdade, deixando de amar, né? Por isso, né? O amor é característica suprema do cristianismo. Né? Precisamos sempre rever isso, porque nossa forma de amar, ela é rasa. E o Senhor deseja que a gente se aprofunde nisso. E isso só através do Espírito Santo. Mas é muito atual, né? Cadê o povo? Sumiu todo mundo, gente. Vocês podem aparecer. Podem ficar todos abertos.
Essa parte de Apocalipse, na verdade, ela é a mais pregada, né? Vamos ver se na semana que vem a gente percorre 2 cartas, e aí, que depois aí adiante é que o povo prega menos, né? Essa parte das igrejas é muito focada, né? Jesus deixou diretivo, então os pastores pregam mais. E geralmente, quando eles falam dessas cartas, é para a igreja e é para gente individualmente também, né? Uhum, sim, sim. Ele vai apresentar aqui, então, 7 acusações contra a igreja. Uhum. E contra a gente, e contra cada individual. E já começa logo assim, esse não tem amor. Eu falei. Até porque Bom começo, né? A igreja é a soma de nós todos, né? É o corpo. Exatamente, quando ele fala... Temos que ler contra nós. Isso. A iluminação do candeeiro diz respeito à igreja toda, né? Nós temos que ser um candeeiro com uma chama forte ali naquele bar. Não precisa voltar ao primeiro amor. Eu gostei muito de ler essa carta. Ô, pastor, eu tenho uma pergunta. Então, quando lá no versículo 4 fala que se a pessoa não voltar para o primeiro amor, que ele pode tirar o candelabro. Eu já ouvi uma pregação falando sobre isso, que dizia que esse candelabro significa a igreja, né? E, consequentemente, a morte espiritual. Isso condiz ou entra lá na prática do Nicolaitas? Não condiz. Aqui ele está dizendo que ele vai tirar, né, que ele não vai usar a igreja. E aqui tem até um trocadilho, eu não vou saber localizar aí na história, na linha histórica, né, parece que a cidade de Éfeso era num lugar, então foi transportada para outra. E isso, então, já diz respeito quando ele diz, eu conheço, né, as suas obras, conheço a sua história, e qualquer coisa eu vou tirar vocês daqui e por ali. Então, eu vou tirar vocês, né, de pregar a palavra. Vocês não têm o privilégio, é um privilégio pregar a palavra. Mas vocês não estão iluminando. Eu coloquei vocês aqui, sim. Neste lugar, para vocês iluminarem. Então, não é perda da salvação. Os crentes pisam na bola, mas não perdem a salvação. Se foi isso que você quis dizer, Zilda. Não quando as pessoas fazem a pregação e tiram partes, né, e coloca o que acha, digamos assim. Alguns textos dão uma interpretação, né, de perda de salvação. No presbiterianismo, nós somos calvinistas. Não se perde, uma vez salvo, sempre salvo. O que pode haver é uma pseudo-conversão, né? A pessoa não se converteu de fato, e aí ela vai apostatar, mas aquele que conheceu a Cristo, né, e a palavra de Deus é viva e eficaz, então ela vai surtir o efeito, não que a pessoa não vai ter oscilações altos e baixos. Então tem essa que é uma das discussões eternas do calvinismo e do arminianismo, que eu creio que também está incluído aqui, né? Que as ideias de Armínio perde a salvação, mesmo Calvino, o presbiterianismo é calvinista, não perde a salvação. Então, acho que deve ser isso, a sua pergunta deve ter sido nesse sentido aí, quando ele fala que eu vou tirar do lugar, né, não vou usar essa igreja, né, deixar, porque você me colocou de banda, vou pôr você de banda também, para outro lugar aí. Entendi agora. Era só uma combina, dúvida. Né? Uhum. Que combina com Romanos 1. Combina com Romanos 1, né? E o Senhor os entregou à sua própria disposição mental reprovável. É isso que você quer? Ele exorta, né? Ele apela, chama ao arrependimento, mas é isso que você quer? Aí tira a mão. Isso é péssimo para a gente. Então, isso procede, né? Combina em várias situações. A palavra, ela se complementa, né?
Mesmo porque o texto diz que houve os elogios, né, dos pontos positivos ou fortes da igreja. Que, Tem assim, muitos mesmo pontos, hoje, né? em pleno século XXI, também tem, né, os pontos positivos e os negativos. Mas acho que a Claro. palavra fica para a gente ser exortado e melhorar. Uhum. Não, é isso mesmo, né? Então, Deus sempre faz coisas novas através da sua palavra, do seu texto, né? O crescimento processual de cada um é mágico o negócio, né? E um crescimento do coletivo também, nós enquanto igreja, né? Todos ouvindo a mesma mensagem, né? A intenção de Jesus era essa, né? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados aqueles que escutam. Então, ler, todos escutando e todos no mesmo espírito, para funcionar conciliado com a mentalidade do Senhor, com o coração do Senhor, né? Existe Muito uma legal. tendência, né, muito comum a nós, de que a gente vai deixando o primeiro amor, né? Até em outros relacionamentos, né? Mesmo em relacionamentos, existe uma tendência, porque a gente pode ser um ótimo fazedor, né, de coisas, mas deixamos de amar mesmo. Aquela entrega, aquela doação, né? Até mencionei, né, do casamento, né? Então é aquela a dedicação mesmo, né? Na cultura é o descarte, né? O Vinícius de Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure. Não tem isso, né? Coríntios 13, né? O amor nunca acaba. Então, o amor, ele é amor. Que nós somos deficitários em saber amar. E logo da primeira carta já vem esse tema, né? Um tema bastante forte. E João usa muito isso, né? Lá nas epístolas de João. João é o discípulo amado, né? O cara fez doutorado em amor. Top, né? Eu gostei muito de estudar isso novamente, refrescar aqui a gente fica com trechos em mente e sempre os detalhes passam, né? Deus sempre tem detalhes novos para nos acrescentar. E nesse tempo, acho que você citou o Leandro Lima, é isso, né? Leandro Lima? É isso, é Lima? Acho que é Reverendo Leandro Lima, do Martin Bucer. Não conheço. Uhum. Eu esqueci o sobrenome dele. Tá. É do seminário Martin Bucer. Ele está sempre por aí com Nicodemos. Nossa, gente, esqueci o sobrenome dele, acho que é Lima. Joga aí para ver se é. Tá. Ele tem umas aulas também, né? Gostoso. Eu tenho ouvido algumas aulas dele. Tudo bem, pessoal? Sim. Ok, então. A Larissa está perguntando se os nicolaítas são pseudo-salvos. Pseudos? Salvos. Salvos? Pode ser. Pode ser, né? Cristão confesso, mas que não recebeu o Espírito Santo. Pode ser. Não sabemos como é que foi o desenrolar da vida ali. Por isso que Jesus exorta tanto o amor. Porque o cara pode ser um Paulo, né? Paulo perseguia os cristãos. Né? Ele era fariseuzaço. E depois ele se converteu, né? Teve um encontro com Jesus e se converteu. Porque o cara foi eleito diácono, né? E na eleição que fizeram lá, né? O cara devia ter características positivas para ser eleito diácono. E aí depois dá essa esmorecida. Se era salvo, retornou. Se era pseudo-salvo, pode ter conhecido, né? Aí não sabemos, não sei informar. Alguns põem em dúvida ainda que seja aquele, o Nicolau. Então, ficou marcado, né? Deus permitiu que registrasse, né? Então, exatamente. É algo que precisamos estar atentos. Ou seja, você se tornar alguém escolhido nem sempre significa que você está isento de qualquer queda, né? Isento de qualquer desvio, isento de qualquer desagrado diante de Deus, né? Mesmo diáconos. Porque aí, isso que ele refere aqui dos Efésios é algo paralelo com os fariseus, né?
aquele rigor, né, eles ficaram tão fixados em combater as heresias, assim como os fariseus, né, fixados nas 613 leis, mas se o amor, a coisa simples, né, e a palavra é muito clara, né, que aquele que me ama, ele segue os meus mandamentos, né, obedece aos meus mandamentos. E esse é o mandamento, amar a Deus e amar o próximo. Aí a pessoa entra num estado eu vou salvar o cristianismo, se eu não for aqui o defensor, o guardião, né? Não estou dizendo que não precisa argumentar, né? Mas tu tem que ser com amor e verdade. Então eles estavam, o comentarista menciona, amava mais a verdade do que o próprio evangelho, o próprio Deus. Então é priorizar a Deus, é a pregação do evangelho. E é muito fácil, né? Porque aí e aí, nesse ponto, a gente vê entrar os fanatismos, né? Então, tem muitos fanatismos em várias direções, né? Não só das doutrinas heréticas, como de outras coisas também, né? De exagero, gente que enxerga anjo em tudo, enxerga o diabo em tudo, né? Então, a simplicidade está ali, é o primeiro amor e segurar ali no primeiro amor. O pior é não ver Deus em tudo, né? Tem uns que nem vê Deus em tudo. Exatamente, o negócio é ver Deus em tudo e amar a Deus, né? Então voltar ao seu primeiro amor. Quem é o seu primeiro amor? O primeiro amor é Jesus Cristo, né? Não é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu status, a sua profissão, né? A sua teologia, que você ama, é tudo reta, né? Certa, mais certa do que a de Deus. Então, entra uma cegueira, né? Entra as obsessões. É perigoso, né? É perigoso. Entra como se fosse feita até às vezes, né? A gente acaba ficando santo, né? Sim. E procura pessoas com os mesmos pensamentos, vai alimentando, fomentando aquilo, e aí acontecem os desvios. Então, a primeira coisa que ele vai exortar, a primeira exortação das 7, volta para o primeiro amor. Volta para o primeiro amor. Então, eu creio que isso seja atual para todas as épocas, que é muito fácil o coração desviar, né? Lembra a pregação? Guarda o seu coração, né? Sim. Então, acho que uma coisa vai conciliando com a outra, o Espírito vai nos trabalhando.